Não adianta, a gente assiste muito hoje, seja em todos os setores, você está assistindo os programas de televisão, programas de auditório, né? Você convoca uma plateia, convoca as pessoas que participarão daquilo, e a pessoa não adianta ela carregar, né, uma bolsa de marca, uma roupa de marca, um óculos de marca, todo um tratamento de marca, se ela não se comportar como tal, se ela não carregar como tal. Tem uma frase da Chanel, nós já falamos sobre isso, que fala assim: vista-se bem e vista-se mal e notarão o vestido. Vista-se bem e notarão a mulher. O que isso significa? Que não adianta você trazer todo aquele contexto, né, para uma coisa se você não souber carregar aquilo que você está trazendo. O comportamento ele é soberano, né? Ele é soberano em relação ao que você quer passar, que você quer entregar. E você estar nesses ambientes, frequentar o formato em que você vai tratar os talheres na hora de um almoço, a fala, o seu tom de voz, os seus modos, né? É uma coisa que passa por todos os ensinamentos das pessoas que trabalham com marketing pessoal e postura, é que a pessoa elegante ela não ocupa espaço, né? Ela está em um ambiente, ela quase que passa despercebida e ela só é percebida a partir do momento que você detecta aquela pessoa elegante. Porque a pessoa não elegante, a questão do berço e a sua forma de você construir a sua pessoa, né, seja como profissional, seja como Sua pessoa, essência, né? a sua essência, ela passa pelo comportamento. E esse comportamento ele faz toda a diferença. Você é aceito ou não em determinados ambientes. Se você quer trabalhar com produtos diferenciados e de alto padrão, seja mais uma pessoa daquele ambiente, para que você seja aceito a ser convidado para os eventos, a estar entre as pessoas e estar na convivência daquelas pessoas que gerarão o seu negócio, de um Você modo geral. você falou 2 coisas aí muito importantes. Primeiro é esse cenário, né, esse olhar externo, digamos, esse figurino. E segundo é o ocupante, o ator desse figurino. Eu lembrei um fato muito interessante que uma vez teve uma apresentação, na verdade uma exposição de figurinos da ópera Aida, lá na Fundação Clóvis Salgado, aqui em Belo Horizonte. E eram figurinos belíssimos, maravilhosos, em exposição. E eu tinha assistido à ópera e fui também assistir a conhecer também o figurino, e na obra, né. E eu achei maravilhoso a roupa, o ambiente, o lugar, todos os personagens ali, aquela estrutura. Mas Marcelo, faltava o ator, faltava a essência. Eh, o figurino não falava, ele não sentia, era apenas uma composição. Então, quando você fala desses 2 lugares, isso é perfeito, porque aí você tem a construção estética e a construção essencial da tratativa, porque na verdade a gente vai lidar com pessoas, apesar dela reparar, ela vai sentir antes de mais nada. E por falar em sentir e reparar, eu tenho reparado e sentido algumas coisas a respeito do segmento de alto luxo atualmente, porque agora parece que virou subtítulo de cartão de visita do corretor, alto padrão. Eu queria entender um pouco isso. O que realmente é alto padrão? O que é realmente alto luxo? Só essa composição, esse cenário, essa pintura? Ou o imóvel mesmo, falando do mercado imobiliário, ele tem características muito específicas e as pessoas também têm características profissionais muito específicas? Sim, isso todos nós percebemos de uns anos para cá, né, isso que tem essa tentativa de se colocar num ambiente que nem sempre é o seu, né, então essas escolhas elas fazem muita diferença quando você se apropria porque você é aquilo e quando você tenta ser uma coisa que você jamais conseguirá ser os diversos fatores que constroem essa situação. Capanema, se título fosse garantia, né, você chega, eu te coloco um título e da partir dali você passa a ser aquilo. No passado existiam os comendadores, né? Os comendadores na hora que você comprava um título de comendador e passava a ser um comendador, né? Isso sabemos, né, na atualidade que não significa absolutamente nada, né? Porque os títulos, eles não, você para carregá-los com propriedade
Você tem que construir aquilo para que você seja e não esteja. É diferente, essa é a grande diferença. E o alto luxo e o alto padrão, ele tem pequenas diferenças que fazem. Quem atua na área sabe exatamente sobre o que eu vou falar. Os títulos, voltando um pouquinho no que é essa questão dos títulos, se eles fossem garantias, você pega alguém que teve várias comendas no decorrer da vida, Uhum. ela passa a ser um problema para os herdeiros. O que você faz com uma caixa de títulos, medalhas, honrarias quando você recebe? Ele não é seu. Ele é de quem ficou. Então, se fosse garantia, você pegava esses títulos, você passaria a ser detentor de todos eles. Essa construção do que é ou não a pessoa que tem ser uma pessoa que entrega o alto luxo, o trabalho para o alto luxo, que diferencia um de outro. Tanto no profissional que vai ser o condutor da demonstração do alto luxo e do alto padrão, usando os empreendimentos imobiliários como exemplo. Uma casa de alto padrão, né? Ela necessariamente tem que estar numa região nobre, acabamentos nobres, acabamentos muito bem feitos, as portas metais e etc, com vista e etc, com muito cuidado. O alto luxo não. Ele não necessariamente ele tem que estar numa região, ele tem que estar numa região cercada de vivências, de experiências. Você pega, na hora que a gente estava guardando a ação, eu vi uma imagem da Toscana. Toscana é um lugar maravilhoso, enorme, longe de muita coisa, mas você tem um chateau lá no meio dela, com uma paisagem fantástica, onde a roupa de cama do lugar são 1.800 fios, você tem um vinho diferenciado, a pessoa se vira numa mesa de forma diferente, educada e com planejamento para aquilo. Isso é uma experiência e é um alto luxo, né? Viagens exóticas. Você tem hoje acampamentos, quando você fala em acampamento, você imagina um acampamento todo Simples, né? Uma rústico. coisa isso. Hoje na África, você tem acampamentos extremamente sofisticados, com lençóis, a experiência dos cheiros, né, dos aromas que são colocados ali para você viver essa experiência lá no meio do deserto, lá no meio da selva. Se você pensar, não tem nada de nobre, de sofisticado, uma coisa dessa, mas ele está lá e é o serviço que você entrega que faz diferença entre ser luxo e ser alto padrão. Uma barraca não é alto padrão, mas ela pode ser alto luxo, dependendo do contexto que ela for colocada. Os imóveis são a mesma coisa. Você pode estar no espaço, no caminho, indo para o Rio de Janeiro, na região de Itaipava, e você tem uma casa antiga, que não é alto padrão, mas ela pode se tornar alto luxo dependendo do que você entregar a partir do momento que você construir. E em termos de grandes negócios, loteamentos, tudo vai depender de como você tratar aquele empreendimento e quem você vai colocar para conviver no habitat lá dos futuros moradores. Isso é um grande diferencial do alto luxo. Sobre se intitular, como tratar as pessoas que venderão, né, esse produto, quem vai estar presente e como se apresentar. Tudo isso faz diferença. Então, não é só querer, você tem que ser. E eu consigo construir esse lugar, ser esse lugar de alto luxo ou alto padrão, que eu achei a sua definição, Marcelo, sensacional. Sensacional. Mas o profissional que ele não tem essa oportunidade, ou ele quer construir essa oportunidade genuína, bem intencionado, não está numa moda de só ganhar. Realmente ele quer construir esse lugar. É possível construir esse lugar? É aceito pessoas que não estão nesse ambiente para estarem nesse ambiente junto? Sim. As maravilhas da internet hoje, elas facilitaram muito, né, o que antigamente não tinha. Tem uma passagem que diz que uma criança hoje de 6 anos de idade, ela tem muito mais informação do que um rei dos anos passados, por causa do número de informações e o que ele tem possibilidade de buscar hoje no toque de um celular. Você tem gratuitamente uma série de ofertas, né, de como se comportar, de como se portar, depende do que você vai escolher. Está aí para qualquer um hoje buscar conhecimento, mas conhecimento de qualidade. Não é porque você nasceu em um berço não nobre que você necessariamente você vai continuar aquela condição eternamente.
né, tem uma pessoa que nós conhecemos muito bem, que chama Geraldo Rufino, que tem uma fala fantástica, que fala que ele é como ele é hoje, está no lugar onde ele está, com uma família maravilhosa, Sim, sim. financeiramente muito bem resolvido. Por quê? Ele, apesar de ter construído o início de vida dele a partir do lixo, foi uma pessoa que, para quem não conhece a história dele, só buscar na internet, chama Geraldo Rufino, uma pessoa fantástica, de coração enorme e um excelente empresário, acima de tudo.